Salve galera do canal Impressão 3D do Zero, Alan Ribeiro aqui, sumido pra caramba, mas eu voltei. E vamos falar sobre qual a melhor resina para impressão 3D. Existe a melhor resina para impressão 3D? Existe alguma diferença nas resinas da impressão 3D? Que tipo de resina a gente usa na impressão 3D? Que tipo de impressão a gente faz com a impressora de 3D de resina? Vamos falar nesse vídeo um pouquinho sobre isso. Eu tenho falado muito sobre filamento, pouco sobre resina. Recebi algumas perguntas sobre isso e a gente vai trabalhar um pouco esse assunto no canal hoje. Espero que vocês gostem e comentem também no final do vídeo. Salve Carioca, Arte Santos, Alexandre, salve Cledson, salve a galera que tá crescendo, Sérgio, André, bora que bora e vamos começar o vídeo. Salve galerinha do canal Impressão 3D do Zero, tô passando aqui para dizer para você que quer comprar uma impressora 3D ou impressão, precisa de impressão ou modelagem para algum trabalho, para alguma coisa que você quer. Esse é o link, esse é o telefone. A Imagine 3D Print Studio tem o de melhor em impressora, impressões e modelagem. Beleza? Então, vamos lá, para começar é o seguinte. A impressão 3D, como vocês sabem, ela pode ser de filamento ou de resina. Eu estou dizendo isso no modo geral, que a galera usa impressora. Claro que você pode ter outros materiais, né? Tem impressão no metal, tem impressão que é um tipo de pó, mas a gente está falando do modo geral da impressão 3D, onde todo mundo compra uma máquina, seja ela de filamento, seja lá de resina, que ela é mais popular, né? Onde o pessoal está começando cada vez mais a ter nas suas casas e a gente acredita que brevemente todos terão uma dessa em casa. Quando a gente fala em impressão 3D de resina, ela traz consigo qualidade, tá? A impressão de resina, ela traz muito mais qualidade nas peças, um acabamento muito melhor, as peças mais lisas, onde tem detalhe de fibra, aparece as fibras, onde tem detalhe de pálpebra, de olho, de barba, de bigode, aparece muita riqueza nos detalhes. Ela tende a ser um pouquinho mais rápida também. As máquinas de impressão 3D ela costumam ser um pouquinho mais rápidas do que a de filamento. Não é uma velocidade que faz tanta diferença, mas faz alguma diferença. E que tipo de resina é essa que é usada na impressão 3D? É uma resina chamada resina UV, porque ela endurece com a luz ultravioleta, né? E essa luz pode ser através da luz solar ou através de LEDs, que a impressora vai jogando e faz endurecer também essa resina. E chegando nesse tema, a gente vem com a pergunta: existe uma resina boa, uma resina específica, uma resina melhor para trabalhar com isso? É tudo igual? Pode comprar qualquer marca, qualquer qualidade, qualquer cor? É tudo a mesma coisa? Não, não é. Existem marcas muito boas no mercado, como 3D Prime e 3D Cure. Essas são as melhores hoje no mercado. Eu estou dizendo baseado no que é a minha experiência e em experiências de colegas que trabalham com impressão 3D. Se você tem uma resina, não é essa que eu citei, manda uma amostra pra gente, a gente vai experimentar e se ela for boa, vou falar pra você. E se quiser nos patrocinar também, a gente aceita, tá? E vamos voltar ao assunto. É o seguinte, por que essas duas impressoras... Voltando ao assunto, por que essas duas resinas elas são tão boas? Porque elas têm uma qualidade de acabamento muito boa. Se você conseguir fazer o processo todinho de lavagem e cura, ela dificilmente vai dar problema posterior para você. E são marcas já consolidadas, apesar de algumas até novas, no mercado de impressão 3D entre os usuários, tá? Mas assim, Ana, que tipo de problema pode dar? Rachaduras, trincas, perder totalmente sua peça porque a cura não é boa, ou porque a lavagem não foi bem feita, ou porque a secagem não foi bem feita. Você não fez o furo apropriado, você pode perder uma peça, a peça não vazou a resina e foi guardada dela, você pode perder a peça. E uma resina de boa qualidade ajuda na cura, uma cura bem feita, entendeu? A peça ser entregue ao cliente no tempo que ela tem que ser. Então vamos lá, botei a peça para imprimir, acabei de imprimir, eu tenho que lavar essa peça. Eu posso lavar ela a água ou a álcool. Se a resina ela for uma resina lavável a água, eu vou lavar com água. Se ela for uma resina lavável a álcool, eu vou lavar com álcool. Álcool isopropílico, que é o álcool usado nesse tipo de resina. Após a lavagem, existe a cura, que pode ser feita em máquinas de cura, através de LEDs UV, luz que você compra na internet, lâmpadas UV, ou no próprio sol, que a gente deixa no sol. Porém, o sol ele não cura a peça por dentro. Então, se você tiver um LEDzinho de UV, ajuda pra caramba a curar a peça. E outra coisa muito importante que você precisa saber é o seguinte: a resina, a maioria delas vem com pigmento, ela vem com cor. Porém, a melhor resina, ela é transparente. Por quê? Porque essa pigmentação, ela é artificial, ela não é natural da resina. A resina ela é incolor, eles botam uma espécie de tinta lá e ela passa a ter uma cor. E qual o problema disso? Geralmente quando você imprime a primeira peça, ela vai de boa, beleza, botou no vat, ela imprimiu e tal, e depois você tem que filtrar aquela resinazinha que ficou ali para botar num pote para armazenar ou deixar no próprio vat para sua próxima impressão. Costuma acontecer do pigmento descer para o fundo da peça e às vezes gerar problemas na impressão. Pedacinhos que soltam, pedacinhos que colam, ela não fica tão bem uniforme na hora que você faz. Então você usar uma resina transparente
é o ideal, é o mundo ideal. Resina transparente é o ideal para quem está imprimindo em 3D. E depois, já que se você for pintar, você pinta posteriormente. Ah, Alan, mas eu prefiro trabalhar com resina pigmentada. Pode? Pode. Eu estou falando que é o melhor. Mas pode trabalhar com pigmentada, muita gente trabalha, leva de boa e não tem problema nenhum, tá? Muito importante para você ter uma peça de qualidade na impressão 3D é uma resina muito boa. Não é barato? Não é barato, mas qualidade não é barato. Você vai vender uma peça para o seu cliente, imagina você vender uma peça para o seu cliente, daqui a um mês a peça trincou, mas a gente entornou um monte de resina no móvel dele, gerou um prejuízo maior do que o custo da peça. Você tem que ressarcir esse cliente. É bom pensar nisso na hora que você está imprimindo alguma peça de resina, e muita gente não fala disso para você. Pode acontecer? Sim. Inclusive nas primeiras impressões acontece frequentemente, porque a gente está aprendendo a lidar com esse processo e muita gente não sabe que isso acontece. Aí deixa a peça cheia de resina por dentro, a peça na umidade vai trincar e vai vazar. Deixa a peça, às vezes, rígida demais, numa textura com tempo de cura menor lá nos parâmetros, quando ela faz a configuração de parâmetro. E a peça tende a trincar, quebrar mais facilmente, rachar. Então é bom você estudar bastante parâmetros, tempo de cura, lavagem, para você não ter estresse com o seu cliente ou com as suas peças, beleza? Mas já vendo esse vídeo, você já vai descobrir que uma resina transparente, uma resina de qualidade, já vai te garantir um resultado à frente de 20, 30, 40 pessoas que estão trabalhando com resina começando hoje. Então pense bastante nisso, tá? Não vou recomendar marca nenhuma, porque como eu disse, existem essas duas e outras no mercado. Muito boas. Usei da Elego, é boa. Tive problema com ela? Tive. Teve peças que trincou, teve resina que endureceu, mas isso tem a ver com armazenamento, isso tem a ver com filtragem, isso tem a ver com outras coisas que é do processo, tá? Não é culpa da resina. E também escolhi uma resina lavável a água, e ela tem um problema sério comparado com a resina lavável a álcool. Qual é o problema? É o seguinte, ela é muito mais fácil, porque eu acabo de imprimir, jogo numa pica, lavo a peça, beleza? E seco. Então a lavagem dela é muito melhor. Porém, a água ela demora mais a secar. E a peça por dentro, ela seca com mais dificuldade, o que pode gerar trinca. Quando você lava uma peça com álcool, você vai lavar, esbovando lá com álcool por fora, e vai jogar álcool dentro dela, chacoalhar e tirar o excesso. E o álcool ele evapora. Então, a secagem interna fica muito melhor. Então, entre uma resina lavável a água e uma resina lavável a álcool, a secagem interna da resina lavável a álcool é melhor do que com a água. A praticidade de lavar com água é muito melhor do que com álcool. Primeiro que álcool é mais caro e a água você tem abundância. Segundo que você tira dali, tá lavando, pronto, foi. Só que se você vai trabalhar com resina lavável a água, tenha uma LED UV para secar sua peça por dentro. Senão você vai ter problema. Isso é garantido, beleza? Gente, o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Você que tem uma experiência com resina, comenta aqui o que já aconteceu com você. Se já perdeu peça, se não perdeu, se tem uma experiência positiva, se está dando tudo certo aí. Se gostou do vídeo, se não gostou, compartilha pra geral. Bora que bora, voltamos ativa. Até o próximo vídeo.